Olá, irmãos, vamos continuar aqui no nosso módulo de fluxograma e lembrando a vocês o que nós estamos vendo até aqui. Nós estamos na parte do módulo onde eu estou ensinando a vocês a parte do processo do fluxograma, como você vai agora então fazer o fluxograma, já que você agora entende todos os conceitos importantes da gramática em português para fazer um fluxograma. Bem, o método que eu estou ensinando para vocês é o método de 3 passos, certo? Lembrando, mais uma vez, que isso não significa dizer que esse método é algo que você primeiro vai fazer o passo 1 e gastar tempo com aquilo. Não. Eu tenho explicado para vocês que o primeiro passo ele é feito junto com o segundo passo. Uma vez que você observa, e esse é o primeiro passo, o passo da observação, você precisa saber identificar algumas coisas no texto. Você precisa identificar a oração principal e você precisa identificar qual é a relação entre as orações. Então, ao identificar a oração principal e ao identificar com quem cada oração está se relacionando, você agora estará pronto para produzir o fluxograma. Então, na aula passada, nós vimos aqui um exemplo em Mateus capítulo 5, vimos alguns outros exemplos, mas o principal em Mateus 5, onde eu mostrei para vocês ali que o texto tem uma oração principal, você divide o texto em orações, você encontra a oração principal e começa então a observar como as orações estão relacionadas. É como se você estivesse indo para cada oração e perguntasse: essa oração, ela está se relacionando com qual outra oração? E ela está me explicando algo sobre outra oração ou ela está acrescentando uma informação sobre outra oração? Pronto, uma vez que você observa isso no texto, você já pode então ir para o segundo passo, que é o passo da produção. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa aula? Eu vou passar para vocês sobre os princípios básicos da produção de um fluxograma. E então, nessa aula e na próxima aula, nós vamos aqui trabalhar em exemplos, ok? Em exercícios. Vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos que vão fixar na sua mente como é esse processo de produção de um fluxograma, ok? E depois, então, nas aulas seguintes, em outras aulas, eu quero explicar outros detalhes, outras regrinhas básicas da produção, ok? Mas o que você precisa saber para produzir um fluxograma é nessa aula aqui, tá bom? Então, a regrinha mais fundamental, o princípio mais fundamental do fluxograma é essa. Você vai expressar a relação entre as orações com espaçamentos. Então, a essência do fluxograma é você entender o fluxo do raciocínio do autor através de espaçamentos. O que é um espaçamento? É quando você muda o nível de um texto. Então, imagine que você tem 2 textos que estão aqui no mesmo nível, e então você vai fazer isso com o texto de baixo. Você vai dar um espaçamento no texto de baixo, então o nível do texto vai mudar, ok? Ou no caso não o nível, mas o espaçamento, tá bom? E você faz isso utilizando a tecla Tab do seu computador, ok? Então, todo teclado você tem ali a tecla Tab, que é a tecla que dá um espaçamento. Alguns teclados não tem escrito Tab, tem setinhas, um indo contra a outra, sim. Mas você encontra essa tecla. Se você não sabe qual é essa tecla, você pode pedir ajuda a alguém ou pesquisar no Google, enfim. Mas o Tab, a tecla Tab, é o que vai fazer, o que vai marcar o espaçamento, ok? Então você vai fazer o seguinte: a subordinação de uma oração para com outra é expressa por um espaçamento. Então, você tem uma oração aqui, e a oração seguinte ela é subordinada à primeira oração, então você aperta um Tab
e dá um espaçamento. Você vai marcar a subordinação utilizando a tecla Tab, fazendo um espaçamento. Então, essa oração de baixo, ela estando então no espaçamento posterior ou além da oração de cima, pode indicar então, ou indica que essa oração é subordinada à oração anterior. E a coordenação entre orações é expressa sem espaçamento. Então, se você tem uma oração e a oração de baixo ela adiciona uma informação, ela não é subordinada, mas ela é coordenada, então essa oração de baixo não vai receber espaçamento. Elas devem ficar no mesmo nível de espaçamento, porque as orações que estão no mesmo nível indicam que elas são coordenadas, que uma adiciona informação à outra. Agora, acontece muitas vezes o seguinte: você tem uma oração principal aqui e você tem várias orações que são subordinadas à oração principal. Só que essas orações subordinadas, elas não são subordinadas entre si, elas são todas subordinadas à oração principal. É como se eu dissesse o seguinte para você: eu comi arroz porque gosto disso e porque é bom para a saúde. Então, essas duas orações, porque gosto disso e porque é bom para a saúde, elas são subordinadas à oração principal, mas entre elas são paralelas. Uma acrescenta informação à outra. Então, se elas são paralelas entre si, elas devem ficar no mesmo nível de espaçamento. Por quê? Porque é assim que você expressa o fluxo do raciocínio do autor. Se uma oração ela está explicando algo de outra oração, eu marco isso com um espaçamento. Mas se essa oração está me acrescentando uma informação a outra oração, eu marco isso sem espaçamento entre elas, deixando elas no mesmo nível, ok? Então não fique, como a gente diz no Ceará, não se aperreie, certo? Tudo isso que eu estou dizendo para você, nós vamos fazer na prática já, tá bom? Outro princípio também é que a oração principal do parágrafo, ela sempre permanece sem espaçamento. Quando você identifica a oração principal, essa oração principal sempre vai ficar no primeiro nível de espaçamento, ok? Sempre ela fica ali no comecinho. Nunca tem espaçamento para a oração principal, tá bom, irmãos? Então lembre-se disso. Se você coloca a oração principal espaçada, se você aperta um tab na oração principal, você já errou no seu fluxograma, porque a falta de espaçamento é o que marca que aquela oração ela é principal, ok? Também é bom que você marque a relação entre as orações com setas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai ter textos em que você tem aqui uma oração em cima, você tem uma outra oração embaixo que é subordinada, certo? Você tem, então, uma outra oração abaixo, que ela está se relacionando agora com mais uma outra oração abaixo. Então, você tem aqui orações que se relacionam com orações em cima dela e orações que se relacionam com orações abaixo dela. Então, para que você marque, para que você aponte com mais clareza a relação entre as orações, é interessante que você marque essa relação com setas. Então, se você tem uma oração aqui e você tem uma oração subordinada abaixo dela, você marca como espaçamento e coloca uma setinha ali. Agora, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho na sua produção,
mas que vai deixar ela mais organizada, mais fácil de ser compreendida. Isso vai ajudar você na hora da análise, que é o terceiro passo. Quando você for pegar o fluxograma que você produziu e então retirar as informações que você quer desse fluxograma, essas setinhas vão ajudar você a interpretar aquele fluxograma, ok? E também procure manter os elementos essenciais da oração, no caso sujeito, verbo e predicado, ok? Tente manter eles na mesma linha, certo, irmãos? A menos que um destes elementos seja uma outra oração. Então, se o sujeito da frase, se a frase tem se a oração tem um sujeito e o predicado é uma oração, então você tem que dar um enter, certo? E dividir então sujeito e predicado em duas orações. Mas normalmente isso não acontece, e quando isso não acontecer, você precisa manter sujeito e predicado na mesma linha, tá bom? Então esses são os princípios básicos da confecção de um fluxograma. Então vamos agora aqui para um exemplo, o exemplo de Mateus capítulo 5, e vamos aplicar estes princípios aqui neste exemplo, ok? Então vamos lá. Ok, irmãos, então nós estamos aqui na tela do Word. Lembre-se que na aula passada nós usamos esse texto de Mateus 5, 14 a 16 como modelo, certo? E na nossa fase da observação, eu já marquei aqui com algumas cores a relação entre as orações. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, fazer o fluxograma. Nós vamos, então, aplicar esses princípios que a gente acabou de aprender aqui neste fluxograma, tá bom? Então, nós já identificamos qual é a oração principal, e é essa: vós sois a luz do mundo. Então, deixe-me marcar aqui, deixe-me marcar aqui com um negrito: vós sois a luz do mundo. Essa segunda oração, não se pode esconder a cidade, ela é uma oração que está me dizendo algo a respeito da primeira oração, ok? Ela está me explicando, é uma ilustração. Jesus está desenvolvendo a ideia da primeira oração. Então, o que eu faço com ela? Eu venho aqui, coloco o cursor bem antes. O cursor é esse negocinho que fica piscando aí. Coloque ele bem antes da primeira letra e aperte um Tab. Pronto. Então, você nota que houve, então, aqui um espaçamento entre a primeira oração e a segunda oração. Agora vamos para a terceira oração. Edificada sobre o monte, está me explicando algo sobre a segunda oração. Não se pode esconder a cidade. Sendo assim, se ela está me explicando algo sobre essa oração anterior, então eu marco essa subordinação com um espaçamento. Ela, então, aqui, essa oração edificada sobre o monte, ela tem um espaçamento agora em relação a não se pode esconder a cidade. E então eu marquei a relação dela com a oração anterior através de um espaçamento. E esse espaçamento, então, está me indicando que edificada sobre o monte está me explicando algo sobre não se pode esconder a cidade. Agora vamos para a próxima oração. Nem se acende uma candeia. Lembre-se que nós verificamos que essa oração está me adicionando uma informação a não se pode esconder a cidade. Sendo assim, se são duas orações paralelas, eu coloco o cursor antes aqui da primeira letra, dou um espaçamento e deixo, então, essa oração não se pode esconder a cidade e a oração nem se acende uma candeia, eu deixo ela no mesmo nível de espaçamento. Então, agora aqui você vai fazer aquilo que eu disse a vocês de indicar a relação entre as orações com setas. Como é que você faz isso? Eu vou mostrar aqui para vocês a maneira mais prática, certo? Você vem aqui em inserir,
formas. E então você procura aqui, por exemplo, você pode querer utilizar um chamado travessão, certo? Ou um parênteses. E você então escolhe um lugar aqui, digamos esse lugar, e você puxa aqui para o seu fluxograma, certo? Veja como é que ficou, precisa aumentar um pouquinho, você aumenta. Então, olha como é que ficou. Eu estou, através desse elementozinho aqui, identificando que essas duas orações, elas são paralelas. Elas estão me acrescentando uma informação e que ambas estão se relacionando com a oração de cima, vós sois a luz do mundo. Então, e agora que você tem aqui essa barrinha marcando essas duas orações como paralelas, você pode também querer incluir aqui uma seta, ok? Então, deixa eu me ensinar aqui como é que eu faço setas. Então, eu não sou um profissional no Word, então vou dar aqui uma dica de como você pode criar uma setinha própria para fluxograma usando o seu próprio conhecimento do Word. Então, você procura aqui um espaço vazio, vem em inserir, formas, e então você procura aqui essa setinha, seta da linha, uma seta fina, e você então coloca aqui uma seta apontando para cima, ok? E aí você pode escolher a cor que você quer. Eu vou escolher aqui a cor preta, ok? E agora então você vem em inserir novamente, formas, e você procura de novo uma setinha. E agora você vem aqui no final da primeira seta e junta a outra seta, ok? E aí você vem aqui e escolhe a cor preta também. Então agora você tem essas duas setinhas, mas se você for mover, o que é que vai acontecer? Uma vai se separar da outra. Então, para isso não acontecer, então você junta as duas, certo? Você seleciona as duas. Como é que você faz isso? Você clica em cima de uma, segura o Shift e clica em cima de outra. Então, agora você tem as duas selecionadas. Você vai em cima delas, clica com o botão direito do mouse, vem aqui na opçãozinha agrupar e coloca agrupar. O que é que acontece? Agora as duas setas estão juntas. E aí o que é que você faz? Você diminui o tamanho delas, se você quiser, certo? Para caber lá melhor. E vem aqui e coloca do lado, ok? Você pode colocar aqui uma do lado da outra, certo? Então, essa aqui é uma opção, tá bom? Então, você pode procurar outras opções do seu jeito, mas essa aqui é uma opção que vai marcar que essas duas orações aqui, elas estão se relacionando com a oração lá de cima, vós sois a luz do mundo. Aí, só que nesse caso, deixe-me dizer a vocês, nesse caso específico aqui, talvez você não precisa, porque é um texto curto, com poucas relações. Essas dicas que eu estou lhe dando, elas servem para textos como, por exemplo, Efésios 1, onde você tem uma relação muito intrucada de orações. Então, quando você tem uma relação muito difícil de orações, é bom você ir marcando o que cada oração está se relacionando com quem, ok? Mas eu estou aqui mostrando a vocês só a nível de aprendizado, tá bom? Se você não quiser fazer essas figuras, não tem problema também, ok? Eu geralmente, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Quando dá para perceber com muita facilidade, como é o caso do texto aqui, a relação entre as orações, eu prefiro não fazer, tá bom? Então, vamos avançar aqui, vamos agora para as próximas orações. A oração para colocá-la debaixo do alqueire. Nós já vimos que ela está subordinada à oração nem se acende uma candeia. Ela está me explicando o propósito, algo a respeito da oração anterior. Então, eu venho aqui com o cursor, aperto um Tab. Também já observamos que mas coloca-se o verbo está oculto no velador, ela está me adicionando uma informação sobre a oração anterior.
não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador. Então, essas duas orações são paralelas. E alumia a todos, é mais um acréscimo de informação. Então, as três orações, elas então são paralelas. Elas estão, as três, se referindo à oração nem se acende uma candeia. Ou seja, você não acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador, e a candeia alumia a todos. Então, as três são paralelas. Você pode querer, então, vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e então colocar essa barrinha aqui nas três para mostrar que as três são paralelas. Se você quiser deixar o seu fluxograma mais organizadinho, aí você faz isso, ok? Então vamos para a próxima oração. Os que se encontram na casa, me explica quem são esses todos da oração anterior. Então, se ela é subordinada à oração e alumia a todos, o que é que eu faço? Eu tenho que dar um espaçamento nela para depois de alumia a todos. Então, se você quiser, você pode pegar aqui a setinha, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e então coloca aqui, ó, para marcar que os que se encontram na casa está, então, me explicando algo de e alumia a todos. A todos quem? A todos os que se encontram na casa, ok? Agora, então, mais uma oração. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós já vimos, você já observou, que essa oração aqui, ela está me adicionando uma informação às outras orações anteriores. Então, veja bem, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Também não se acende uma candeia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, essas três orações, elas são paralelas entre si. As três orações estão me dizendo algo sobre a oração principal. Então, o que essa barrinha que estava aqui, na verdade, você tem que dar uma esticada nela para ela vir até aqui, ó. Não se pode esconder a cidade, nem se acende uma candeia, e assim brilhe também a vossa luz, ok? Então, o que nós encontramos aqui? Vocês são a luz do mundo. Aí Jesus vai me dizer três coisas sobre isso. Primeiro, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, se você é uma luz, é impossível que você não brilhe a sua luz. Em segundo lugar, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E em terceiro lugar, assim também brilhe a vossa luz. São três informações que estão me dizendo algo sobre a oração principal. Então, as três devem estar no mesmo nível de espaçamento. Agora, vamos para a próxima. Para que vejam as vossas boas obras, está me explicando algo sobre a oração anterior. Assim brilhe também a vossa luz, para quê? Para que vejam a vossa luz diante dos homens. Então, essa oração, ela tem que ter um espaçamento além de assim brilhe a vossa luz, ok? Então, note um detalhe importante aqui. Veja que tem várias orações que estão no mesmo nível aqui, ó. Veja aqui no cursor do mouse, certo? Eu vou sublinhar que edificada sobre o monte. Essa oração aqui também, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos, e para que vejam as vossas boas obras, todos estão no mesmo nível. O que isso significa? Não significa nada, ok? Então, o fato delas estarem no mesmo nível não implica que elas estão se referindo à mesma oração, tá? Significa apenas que o lugar em que elas estão aponta que elas estão se relacionando, elas estão me explicando algo
sobre a oração anterior a elas, ok? Então, não tire implicações no fato delas estarem no mesmo nível. Você tem que analisar oração por oração. Então, veja aqui que edificada sobre o monte, eu vou até colocar a setinha para vocês verem, ela está me dizendo algo sobre não se pode esconder a cidade, ok? Ela não está me dizendo nada sobre nenhuma outra, ela está me dizendo algo só sobre essa oração. Agora eu vou pegar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V de novo e vou marcar agora essa daqui, certo? Então, para colocá-la debaixo do alqueire, mais no velador e alumiar todos, está me explicando algo só sobre não se acende uma candeia. E agora, para que vejam as vossas boas obras, está me explicando algo sobre a oração, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Por isso eu dou um espaçamento nela em relação à oração anterior, ok? Próxima oração, e glorifiquem a vosso Pai. Ela está me acrescentando uma informação para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Então, ela deve estar paralela com a outra. Assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e para que glorifiquem a vosso Pai. Então, elas estão paralelas entre si. Você pode, mais uma vez, querer dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, certo? Diminui o tamanho para ficar do tamanho delas. E então colocar ela aqui, um do lado da outra, e mostrar então que as duas são paralelas a essa anterior. E agora nos resta a última, que está nos céus. Ela está se relacionando com quem? Ela está me explicando algo sobre e glorifiquem a vosso Pai. Ela está me dizendo onde está o vosso Pai. Se ela, então, está subordinada à oração e glorifiquem a vosso Pai, eu expresso isso com um espaçamento entre elas. E glorifiquem a vosso Pai, espaçamento que está nos céus. E aí você pode marcar isso com uma seta, ok? Marcar que está nos céus está se relacionando com e glorifique a vosso Pai. Então aqui você tem o seu fluxograma. Não precisa, irmãos, de tantas setas assim. Você pode até fazer setas mais discretas aqui, mas agora você tem o seu fluxograma. E como eu gosto de fazer, porque eu não me aguento, deixe-me só mostrar para vocês como isso daqui vai ajudar você numa pregação. Imagine que você está pregando e você diz, irmãos, a ênfase do texto aqui que o Senhor Jesus Cristo está dando é que nós devemos ser luz deste mundo. E o Senhor Jesus Cristo, então, nos fala 3 coisas. Agora eu já ensinei a você a não usar coisas, certo? Agora me dê esse desconto e vamos usar coisas aqui porque eu estou pensando no esboço aqui de improviso. E Jesus, então, nos diz 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Em segundo lugar, que você também não acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador e ela acaba iluminando a todos que estão na casa. E em terceiro lugar, que assim também deve brilhar a nossa luz diante dos homens. Para que a nossa luz deve brilhar diante dos homens? Para que os homens vejam as nossas boas obras e para que eles, então, glorifiquem a nosso Pai. Mas onde está o nosso Pai? O nosso Pai está nos céus. Então, qual é o valor do fluxograma? É que você entenda a ideia central, o assunto do parágrafo, como este assunto foi desenvolvido, para que você possa, então, agora criar o seu esboço do parágrafo e a sua explicação do parágrafo para as pessoas, ok? Então, na aula que vem, nós vamos tirar mais uma vez uma aula inteira só para praticar estes princípios que a gente viu aqui, tá bom? Então, espero você. Até lá. Deus te abençoe.